Graça e paz, irmãos, da parte do nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje eu estou aqui para trazer uma palavra que se encontra no livro de Apocalipse, no capítulo 3, a partir do versículo 10. Apocalipse 3, a partir do versículo 10. E diz assim a palavra de Deus: Porque guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. E no 11 ele fala: Venho sem demora, conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Vamos orar? Querido Deus e eterno Pai, neste momento nós te agradecemos por esta palavra que foi lida e te pedimos que ela venha ser colocada em nossos corações, meu Deus, que ela possa dar frutos, que o Senhor possa falar a cada pessoa que está vendo esse vídeo, Deus, individualmente a cada um, dando a sabedoria que vem do alto, dando a capacidade do discernimento, Deus, para que essa palavra ela possa alcançar o máximo de pessoas necessitadas nesses tempos tão difíceis em que vivemos. Ó Deus, seja comigo nesta palavra e seja com todos que estão assistindo a este vídeo, desde agora e para sempre, em nome do Senhor Jesus. Amém. Bom, irmãos, essa palavra ela é uma palavra bastante atual para os dias em que nós estamos vivendo. O livro de Apocalipse ele tem sido muito comentado nesta atualidade devido aos fatos que vêm ocorrendo no nosso mundo, devido às catástrofes, o vírus, o coronavírus, a força da natureza, enfim, é uma palavra que vem trazer para nós, neste momento de dificuldade, esperança. Esta carta, ela foi escrita, endereçada à igreja de Filadélfia, e a palavra Filadélfia, ela significa amor fraternal. E o que a gente pode observar nesta palavra é que Deus ele fala para essa igreja assim uma palavra de esperança, muitas cartas aqui do livro de Apocalipse há sempre uma exortação às igrejas, mas nesta carta, especificamente à igreja de Filadélfia, é uma carta onde Deus ele vem falar de perseverança, como lemos aqui: porque guardaste a palavra minha perseverança, da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam a terra. Nós podemos pensar neste momento com o problema do coronavírus, é uma provação que estamos passando.
E aqui Deus, aplicando nos nossos dias, Ele vem nos dizer que aqueles que têm o Senhor nos seus corações, aqueles que não perderam a esperança, aqueles que continuam com o primeiro amor, alicerçados, na videira, que é o Senhor Jesus, Deus vem dizer que Ele vai nos guardar durante a provação. A provação que Ele vem experimentar aqui, a palavra, significa nos testar, ver como que vai ser isso no mundo, como que os cristãos vão se comportar diante de uma ameaça tão grande, não só do corona, mas várias ameaças. Um mundo transformado pelo ódio, pelo rancor, pela fome. E como se Deus estivesse falando para nós agora, olha, você que está comigo, eu vou te guardar no dia da provação, quando eu experimentar o mundo, quando eu testar esse mundo, quando eu colocar à prova, em xeque, essas nações. E ele diz ainda no 11 que ele vem sem demora. Quer dizer, no tempo certo, Jesus, ele virá. Não só virá para nos levar, mas vem ao nosso encontro todas as vezes em que nós clamamos ao Senhor por misericórdia, em que nós clamamos ao Senhor, que nos fortaleça no momento de dificuldade. O Senhor Jesus, ele vem toda vez que alguém bate na porta, ele vai abrir essa porta. E a gente fica pensando, com tudo que acontece, como que nós sairemos de tudo isso. E muitas vezes todos nós tememos, não só por nós, mas por nossos familiares, porque as notícias que escutamos às vezes não são as melhores. Indiferente se elas tomam uma proporção maior do que realmente são, e isso acontece na mídia, ou realmente a proporção que é a proporção real. Não podemos ignorar o fato de que estamos vivendo um período de adversidade que jamais voltaremos a como éramos antes. Estamos passando por um momento de transformação. E Deus, ele tem nos transformado durante esse tempo. É um tempo em que a gente está buscando aquilo que nós acreditamos. Então, se a sua crença é em Cristo, você vai buscar Cristo. Agora é um momento de decisão, de realmente saber que nós não somos nada neste mundo. O nosso dinheiro, a nossa posição, a nossa inteligência, ela não tem o poder de nos tirar de uma calamidade como estamos vivendo. Tudo tem um tempo, tem uma hora determinada por Deus. E na hora certa, isso vai passar. Mas tem custado a vida de muitos.
de muitas pessoas. Então, realmente, Deus ele tem trazido um juízo sobre a terra e é momento de arrependimento. É momento de deixar os problemas pequenos de lado, as diferenças de lado. É momento de envolver-se mais com Deus, buscar ler mais a palavra de Deus, conhecer verdadeiramente a essência de Deus. Nós não podemos, de forma alguma, passar por tudo isso e quando nós retornarmos às nossas atividades normais, sermos da mesma forma que éramos antes. Para isso a gente precisa colocar nossa fé em ação. Há muitos questionamentos, muitas dúvidas, medo, pânico, pavor, mas está acontecendo também muitas transformações. Eu ouço falar, que o convívio mais no dia a dia entre as pessoas tem trazido a violência doméstica para os lares. Como se o isolamento trouxesse a violência doméstica para os lares. O homem ele está vivendo uma época em que ele não aguenta ficar nem dentro da própria casa. Ele não tem paz nem dentro da própria casa. Que os crimes contra as mulheres têm crescido. E aí a gente fica pensando, esse mundo jaz do maligno. Mas aqueles, como diz aqui nesta carta, que guardam a palavra de Deus, que perseveram na palavra de Deus, a partir do 12, do versículo 12, diz, aliás, no 12 não, no 11 ainda, ele fala, venho sem demora, e depois ele diz, conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Segue comigo, porque você vai receber a coroa da salvação, o galardão do Senhor. A coroa é a vitória. E a nossa vitória é que o reino do Senhor avance cada vez mais. E então gostaria de falar a vocês que é necessário que a gente vá se fortalecendo durante esse período. E quando temos muito tempo disponível, vamos dizer assim, nós muitas vezes não buscamos ouvir uma pregação, ler uma palavra, entender alguma coisa. Muitas vezes a gente está meio que preguiçoso nessa parte, A gente ouve muito das outras pessoas. Nós precisamos também buscar conhecimento do Senhor, porque a sabedoria é algo que te faz diferente, que vai te dar discernimento. Eu tenho aprendido todos os dias com Deus durante esse tempo difícil. Eu não tenho ficado confinado, tenho trabalhado todos os dias, tenho convivido com as pessoas, tenho ficado exposto
é um risco que você tem, mas eu tenho confiança que quem me guarda não sou eu, que Deus é que me guarda. E eu tenho essa confiança dentro de mim, que apesar de toda a dificuldade, de todo o medo, de todo o problema que eu possa passar, uma coisa ninguém vai poder tirar de mim: a minha comunhão com Deus e a minha salvação. E eu acho que é isso que nós temos que ter no coração. A comunhão com o Senhor e a nossa salvação. Porque isso é algo que vai com a gente para a eternidade. Não se trata apenas do nosso tempo aqui no mundo. Deus, Ele não está somente aqui. Ele tem um outro lugar muito melhor que esse aqui para todos nós. Cada um tem o seu tempo. Será tempo de alguns, mas com certeza muitos ainda não chegou a hora. Nós temos que estar preparados para a hora, mas enquanto essa hora não acontece, que sejamos fortalecidos pela palavra de Deus e que quando nos sentirmos fracos, impotentes, incapazes, com certeza estamos andando no caminho correto. Porque não somos nós fortes, nem temos força suficiente para lidar com as pressões e os problemas, capacidade para driblar tudo isso. Nós estamos confiados na videira que é o Senhor Jesus. E a Bíblia diz que nós temos que ser pobres de espírito, porque os pobres de espíritos, eles serão cheios do Espírito de Deus. Significa que nós, pobres de espírito, significa que, não no sentido mundano, aquele cara é pobre de espírito, né? Cara ruim, mesquinho. Não, pobre de espírito para o cristão é depender de ter mais e mais e mais do próprio Espírito Santo do Senhor. Precisamos dele, por isso somos pobres no espírito. Dependemos de estar se enchendo o tempo todo do Espírito Santo de Deus. Então, nós não podemos, de forma alguma, permitir que más notícias, como ouvimos todos os dias, nos levem à alegria e à satisfação de sermos igreja. Embora não estejamos juntos, reunidos em um lugar, mas cada qual na sua casa, dando apoio à igreja, né? Escutando as palavras que são dadas, e tendo uma reflexão, e sabendo que essa palavra de hoje e as que se passaram, nenhuma delas foram em vão. Assista a cada vídeo que é colocado, porque não é a pessoa que está falando para você, e sim o próprio Deus falando com você. A palavra é dele, não é minha. Por isso, essa igreja de Filadélfia, ela foi elogiada pelo Senhor. E aqui no começo, ela fala algo do que a gente conhece bem, né? Fala: estas coisas diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fechará, e que fecha e ninguém abrirá. Conheço as tuas obras. Eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta,
a qual ninguém pode fechar, que tens pouca força, entretanto guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Ou seja, aqui a igreja de Filadélfia tinha pouca representatividade, pouca força, às vezes no sentido de força, de capacidade para a sociedade em si, né? Pelo tamanho da igreja, pela capacidade financeira da igreja, né? Ele não tinha tanta representatividade, talvez para a sociedade, porém, para Deus, ela tinha muita representatividade. E Deus disse que ia guardá-la durante o tempo em que ele estaria provando e que ia dar a coroa a essa igreja. E assim, eu espero que também Deus dê a coroa à nossa igreja. A igreja de Divino, a igreja do Senhor Jesus. Porque se Deus olha para uma igreja como Filadélfia para falar palavras boas, para dizer que vai dar a coroa, para dizer que vai guardar, é porque esse povo ele estava alicerçado. E o resumo dessa palavra que eu estou dando a vocês é isso. Que possamos ser como era a igreja em Filadélfia. Uma igreja que foi elogiada pelo Senhor. Uma igreja que estava guardada e que receberia a coroa, que é o prêmio do Senhor para nós. Que os seus medos, que as suas lutas, que os seus sonhos, os seus desejos sejam colocados aos pés do Senhor, porque no tempo certo você vai colher, porque o Senhor tem prazer em abençoar aqueles que fazem parte do seu reino. Então, gostaria de fazer uma oração para encerrar esta palavra e dizer: continue firme, porque no tempo certo estaremos todos juntos novamente e até lá nós estaremos nos fortalecendo, mas sabendo que o Senhor nos guardará, não só a nós, mas como a toda a nossa família, a nossa parentela, e que a nossa palavra tenha poder, porque Deus nos deu esse poder através do Senhor Jesus. E nós temos que ter essa autoridade de pregar as boas novas e declarar que em nome de Jesus o Senhor nos guarda e nos protege. Muito obrigado. Vamos fazer uma oração. Querido Deus e eterno Pai, nós te agradecemos neste momento por esta palavra que foi dada, que foi lida, que essa palavra possa florescer em nossos corações, meu Deus, e que essa palavra, possa fortalecer aqueles que possam estar com medo, com receio, temeroso, aqueles que passam por dificuldades, que não veem saída. Ó Deus, aqui diz que o Senhor nos guardará no dia da provação. Guarda cada um de nós, Deus, nestes dias. Nós precisamos que o Senhor nos guarde todos os dias. E o Senhor atente os seus ouvidos à nossa súplica, ao nosso clamor, Deus. Que nós possamos ser uma igreja como a igreja de Filadélfia, que o Senhor elogiou, Deus, que o Senhor guardou, que o Senhor deu a coroa. Ó Deus, estás conosco a todo tempo, Deus. Nós não abrimos mão da presença do Senhor em nossas vidas. E desde já nós te agradecemos para a honra e glória do teu santo nome. Amém e amém. Fiquem na paz do Senhor Jesus.